esteve aqui no ano passado ministrando, mas outros ainda não conhecem, até porque, graças a Deus, cada mês, cada semana está indo congregar conosco, aceitando Jesus, Deus trabalhar conosco, então muitos não conhecem. Meu irmão Salmão é meu irmão mais novo, e o outro também. Nós somos dois na casa, como é o Sandário e o Salário. A diferença nossa, lá em casa, o Sandário só vai ser 4 anos, aqui a nossa diferença é de 1 ano. E são poucas as vezes, e praticamente do ano passado para cá, quando viemos para Bangu, Deus está nos dando essa oportunidade, porque às vezes o Salmão estava conosco na igreja, era muito difícil, e já estive lá também, ministrando, mas assim, com meus pais juntos, está aqui, a minha mãe, a minha esposa, meus filhos juntos, Salmão, e são momentos muito raros para nós, desde os 19, 20 anos, quando nós nos separamos, depois do seminário, cada um para fazer a obra de Deus, por muito poucos momentos que nós vivemos assim, juntos. E Salmão, eu estava trabalhando bem novinho em Curitiba, uma igreja muito pequenininha em Curitiba, e o Salmão tinha saído do exército, tinha passado pelo seminário, foi para o exército, em Brasília, trabalhar com o BGP. De lá, quando ele saiu, foi consagrado pela nossa convenção evangelista, lá em Goiás, e foi trabalhar com meu pai na cidade de Colinas, Tocantins, que é a cidade que criou o Punil da Belém, Brasília. A cidade que criou o Punil da Belém, Brasília. E também trabalhei ali. E quando eu vim de Curitiba, o Salmão surgiu uma oportunidade de trabalhar aqui na ADIB, na Assembleia de Deus da Ilha do Governador, com o pastor Gesiel Gomes. Ele trabalhou uns 5 anos com ele, mais ou menos. E aí ele foi enviado para missões na África, especificamente em Angola. Chegou a ser preso uns dias lá pela UNITA, também aquele grupo rebelde. Sim, foi preso pelo governo dele, né? E no dia do aniversário dele, e trabalhou ali, ele trabalhava também com formação de obreiros, num projeto de uma igreja de Miami, Estados Unidos, para formação de obreiros ali. E de lá, essa mesma igreja o enviou para Sydney, na Austrália, para desenvolver o mesmo trabalho missionário. Depois de alguns anos, eles o chamaram para os Estados Unidos, e ele desenvolveu um trabalho, e na região de Boston, ele começou um trabalho, ele, sua esposa, seus filhos, e mais ou menos uma equipe de 5, 6 irmãos, começaram um trabalho naquela região. No ano de 2000, eu me lembro, quando ele me falou, eu perdi o sono. Nós dois estávamos em Amsterdã, na Holanda, naquele encontro de Birigã. E eu era pastor em Carapicuíba. E quando ele me falou isso, nós estávamos num local para 10 mil pessoas que dormiam ali, homens. E era um belíssimo. Quando ele me falou aquilo, eu perdi o sono. Eu fiquei muito preocupado. Salmão começar um trabalho numa outra nação dos Estados Unidos, muito difícil, sozinho, com a esposa. Aquilo me deixou arrasado, muito preocupado. E levantei de madrugada para orar, que não tinha sono, perdi o sono, e ele começou esse trabalho. Hoje é um grande trabalho, já vai para 13 anos. É um grande trabalho, talvez uma das maiores igrejas brasileiras em Boston. Deus prosperou muito, eu já estive ali pregando, mas já foi comigo lá, já peguei um congresso de jovens, e Deus prosperou muito esse trabalho, prosperou ele, sua família. E hoje também ele é presidente da convenção de toda aquela região chamada Nova Inglaterra, que é Boston,
Massachusetts, né? E outros estados ali em volta. Como aqui no Brasil nós temos pastores de convenção, lá são vários estados juntos. E ele trabalha ali pela CGADB, veio para essa convenção que aconteceu agora em Brasília, mas filho do nosso trabalho, do nosso ministério. E hoje ele desenvolve esse trabalho ali, é um pastor presidente de convenção também hoje, regional. Deus tem abençoado tremendamente. Então eu fico muito feliz de estar recebendo aqui, é um homem de Deus, e a gente sempre se encontra, troca muitas experiências. Eu fico hoje muito alegre de estar aqui com a minha esposa, meus filhos, meus pais e meu irmão aqui conosco. Se Deus quiser, ainda quero ver todos nós aqui e mais também a esposa e os filhos, porque nessa época não podem vir, porque ele vem para a convenção e aproveita e passa aqui para nos ver. Essa época é a época de aula. As crianças têm aula, tem 2 filhos que são os meus sobrinhos, uma menina e um garoto. Então hoje nos dá essa alegria. A igreja quer receber dizendo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos dizer? Seja bem-vindo. Qual é a nossa sala de palmas? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Estamos aqui no ano passado, acho que quase nessa mesma época, e estamos aqui de novo. Deus abençoe, e com muita alegria estamos aqui junto com o pai, pastor João, a mãe, pastor Claudete, e com o sócio, pastor Maria Cláudio, São Samai, e com essa igreja tão maravilhosa, tão abençoadora. Gente, vocês cantam bonito demais da conta, né? É uma bênção. Deus abençoe vocês, essa igreja, por esse talento lindo de vocês adorarem a Deus com tanta alegria, com tanta voluntariedade, não só nos instrumentos, mas nas vozes também. Isso é maravilhoso. Deus abençoe grandemente. Vamos à palavra de Deus, Marcos 2. Você pode abrir a sua Bíblia. A palavra de Deus nesta noite para mim, para todos nós que estamos, em Marcos 2. Eu queria falar hoje, dentro desse texto, alguns princípios de que tipo de pessoa eu sou, que tipo de pessoa você é, que tipo de família você é, que tipo de igreja. Nós temos falado na nossa igreja, e vocês sabem disso, mesmo que às vezes a gente usa o termo vamos à igreja, na realidade a igreja somos nós, aonde nós estivemos, evidentemente salvos em Cristo Jesus, que é o tempo, não é isso? Eu costumo dizer lá e perguntar à igreja: quem é a igreja? Aí eles respondem: eu. Vamos fazer isso? Todos nós juntos? Eu vou perguntar quem é a igreja, você responde: eu. Quem é a igreja? Eu. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. E a igreja se reúne para adorar e louvar a Deus. Se você está aqui hoje e ainda não é parte da igreja, ainda não é salvo em Cristo Jesus, você tem essa oportunidade de entregar a sua vida para Cristo Jesus. E essa palavra de hoje é para nós fazermos uma, como diz na 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, cada um a si mesmo, para nós fazermos uma autoanálise, para nós examinarmos como estamos vivendo, que tipo de pessoa nós estamos sendo, que tipo de pessoa nós estamos vivendo, que tipo de família nós estamos criando, exercitando. Deus abençoe esse ministério, esse departamento de família aqui. Nós trabalhamos também lá com a família, inclusive a ênfase da nossa igreja chama-se Assembleia de Deus Vida, e o nosso lema lá, uma frase que nós usamos, é um projeto de Deus abençoando famílias, e com os irmãos aqui temos também seminários de família, talvez alguns conheçam, veredas antigas, casados para sempre, mulher única, homem ao máximo, aliança, cursos para edificação familiar, e isso é bênção na vida da igreja e da família. Mas que hoje nós possamos, você estando aqui evangélico ou não, fazer uma autoanálise bíblica, evidentemente, porque a Bíblia é nosso referencial, de como está a minha vida, que tipo de pessoa eu sou, que tipo de pessoa eu estou sendo. Marcos 2, queremos ler do versículo 1 em diante, bem rapidamente, depois vamos voltar a alguns versículos aqui e compartilhar com os irmãos. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta.
e ele lhes pregava a palavra. Versículo 3: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Versículo 4: não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão que estava ali assistindo, removeram parte da cobertura do lugar, fizeram um buraco onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram aquela maca em que estava deitado o paralítico. Vendo Jesus a fé deles, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns fariseus, mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Versículo 9: que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua cama e anda? Versículo 10: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, que é Jesus, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Ele se levantou, pegou a sua cama e saiu à vista de todos, e atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém, amados? Essa aqui é a história de um milagre que todos nós já entendemos. Eu queria falar de alguns tipos de pessoas que aparecem nessa história, e que aí eu e você possamos nos identificar com essas características. Porque, como disse o pastor Sozinho aqui, não existe família perfeita. A minha não é, a sua não é. Mas evidentemente que pela Bíblia, pela palavra de Deus e pela bênção de Deus e a misericórdia de Deus, nós podemos ter famílias saudáveis, famílias felizes. Apesar dos problemas e das imperfeições, nós entendemos que a vontade de Deus é curar a cada um de nós para que as nossas famílias sejam abençoadas, e a igreja da mesma forma. O mesmo tipo de gente que eu vejo aqui, e aí vamos analisando isso juntos pela Bíblia, são aqueles que estão só para assistir. Você já viu aquela frase que diz que a pessoa fica assistindo o circo pegar fogo e não faz nada? Tem pessoas que são assim, em qualquer área da sua vida, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Você já ouviu aquela frase? Eu já falei, talvez você já tenha falado também: eu vim assistir o culto. E com permissão do pastor, eu quero passar algo que eu aprendi: a gente não vem assistir o culto. O que a Bíblia nos ensina é que nós não somos assistentes de culto, nós não somos telespectadores daquele que assiste a televisão. Quando você vem à igreja, você vem ao culto, você não vem assistir o culto, você vem fazer o culto. Eu e você, nós viemos aqui hoje oferecer a Deus um culto, um sacrifício vivo ao Senhor. Por quê? Porque quem assiste um culto não tem compromisso. Quem assiste um culto não se envolve. Quem assiste um culto cruza os braços e fica assistindo o pessoal cantando um hino maravilhoso. Mas quem vem fazer o culto, abre os braços, abre a boca, abre o coração, levanta as mãos, adora a Deus, louva ao Senhor, porque ele sabe que ele veio sacrificar ao Senhor. No Antigo Testamento, culto, ninguém ia assistir o culto e não levava nada. A Bíblia diz, e Deus falou: olha, ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Porque tinha que levar um cordeiro, tinha que levar uma ovelha, tinha que levar um pouco de farinha, tinha que levar alguma coisa. As pessoas iam para o culto e elas iam no sentido de que eu vou oferecer a Deus um culto, eu vou levar algo para Deus, eu não vou simplesmente ir lá para receber algo de Deus, mas em primeiro lugar eu vou dar algo para Deus. E às vezes a nossa motivação de vir ao culto é receber. Na nossa igreja nós temos campanha, temos oração, temos vigília, temos tudo isso, mas às vezes as pessoas mudam a motivação. Eu vou na igreja para receber a minha bênção, eu vou na igreja para receber o meu milagre, eu vou na igreja para receber a minha vitória, é motivada por aquilo. Mas nós vamos entender que a nossa motivação principal de vir ao culto, de cultuar a Deus, de louvar a Deus, de adorar a Deus, não é receber, é dar, é oferecer, é ofertar. Aquilo que Jesus disse está lá em Atos: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Agora, é claro, quando eu venho ao culto
Não para assistir, mas para fazer o culto. Quando eu venho ao culto, não motivado a receber, mas motivado a oferecer e ofertar a Deus, e eu adoro a Deus, eu ofereço a Deus a minha vida, eu ofereço a Deus o meu culto, eu ofereço a Deus o meu tempo, eu ofereço a Deus toda a minha vida, toda a minha existência, sem ligar o telefone, sem usar o Facebook, sem usar o joguinho, sem usar nada, né? Eu ofereço 100% do meu culto a Deus, e aí com certeza eu vou receber a bênção de Deus, eu vou receber o milagre de Deus, eu vou receber a cura de Deus, porque eu não sou motivado a assistir o culto, mas a fazer o culto. Lá na nossa igreja tem umas pessoas que vão para assistir o culto. Eu não vou dizer que aqui não tem, mas pode ser que tenha. E aí acontece que os nossos irmãos diáconos, eles ficam trabalhando e veem. Alguns sempre que estão assistindo o culto, de repente cansa de assistir o culto e vai assistir alguma coisa no telefone. Lá nós começamos uma campanha para desligar o telefone, senão vai cair um raio do céu e vai te consumir. O pastor não faz isso, não ameaça. E nós começamos, melhorou, graças a Deus melhorou. Por quê? Porque a pessoa está na cabeça que ele é um assistente. Ele foi assistir. Então, não importa se ele vê o text message, ou o Facebook, ou seja lá o que for. Ali tinham pessoas que foram para assistir Jesus. Estava cheia, a multidão, cobriu toda a casa, ninguém conseguia entrar. Além do mais, esses assistentes que estavam ali, eles só estavam assistindo e não participavam, ainda atrapalhavam quem queria fazer o culto. Chegaram 4 homens carregando um paralítico e queriam entrar para o culto. Não entra não, eu estou aqui assistindo. Os assistentes de culto, além de eles não participarem, não fazerem culto, não abençoarem, não serem abençoados, ainda atrapalham os outros a entrar. E os que estão presentes, às vezes, apenas só querem ver as coisas acontecerem. E assim em casa também. Às vezes tem marido que só está assistindo a festa em casa. Só está assistindo as coisas acontecerem. Ele não é o sacerdote do lar. Ele não é o chefe da casa. Ele não é o homem de Deus dentro do lar. Ele não é o pai dentro de casa. Ele não é o marido dentro de casa. Ele é só um assistente de família. Aí a esposa tem que tomar as rédeas e tem que sair do plano de Deus, da vontade de Deus, para que as coisas aconteçam dentro de casa, quando o maridão está só assistindo o negócio pegar fogo. E aí tem problema na família, tem adolescente com problemas, e aí as pessoas, isso quer tratar do adolescente, mas, irmãos, a gente tem aprendido isso, vocês sabem disso, criança problemática, adolescente problemático, tem que tratar do pai e da mãe, porque é reflexo do comportamento de pai e de mãe. Claro que o adolescente toma suas decisões, mas ele está fazendo aquilo que ele viu em casa. Que você possamos não ser assistentes de culto, não ser assistentes na nossa família, no seu trabalho. Você não é um assistente de trabalho, você possa entender que você está ali para ser um ministro, uma ministra de Deus. Eu costumo dizer que o nosso trabalho, a sua profissão, seja o que você fizer, seja médico, advogado, seja um trabalhador comum, seja um dono de empresa, seja um militar, o que for, o seu trabalho é um ministério que Deus tem para que você exerça aonde você estiver. Você não simplesmente assistir as pessoas indo mortas para o inferno, mas você é um homem ou mulher de Deus ali para fazer alguma coisa no reino de Deus. Esses assistentes, eles não fazem nada, eles não carregam doentes, eles não ajudam doentes, eles não curam os doentes, eles não transportam doentes, eles não dizem absolutamente nada, eles são indiferentes, eles estão infectados e doentes pelo vírus da indiferença e do descompromisso. Não vou me comprometer, porque isso dá problema, eu vou ficar aqui só assistindo, só vendo de longe. Não se comprometem, não se realmente envolvem com aquilo que Deus quer na vida deles. Que nessa noite eu e você possamos analisar aonde eu e você temos sido apenas assistentes. Alguma área da sua vida que você precisa realmente se comprometer, seja a área espiritual, seja a área familiar, seja a área profissional, seja na área emocional, seja qual área da sua vida. Talvez você está de braços cruzados, assistindo aquela área da sua vida e se definhando, se deteriorando, se acabando, enquanto Deus está te chamando, te cutucando nesta noite, dizendo: acorde, pare de ser um assistente e seja um agente de cura, de libertação e de fazer alguma coisa. Aqueles que estão doentes, uma classe de doentes é essa, o assistente, é só assistir. Mas tem os paralíticos também. Agora, os paralíticos,
Lá está no versículo 3. O versículo 2 está aí, a multidão que estava assistindo. O versículo 3 fala aí de um paralítico, um homem paralítico, legitimamente doente, seja lá por qual for a razão que aquele homem estava doente. E aqui eu quero trazer que talvez em alguma área da minha vida, da sua vida, tem uma doença, tem uma paralisia, algo parou você. Algo parou você no seu trabalho, algo parou você na sua casa, algo parou você no seu ministério, algo parou você aonde você estiver, algo parou você a realizar o sonho que você tinha e que Deus tinha colocado no seu coração para você ser, realizar e fazer e conquistar. Talvez você está doente aí na sua casa, no seu casamento, você está desistindo desse maridão, desistindo dessa esposa, querendo largar isso aí, já desistiu do filho. Não, meu filho não tem mais jeito, minha filha não tem mais jeito, está doente nessa área, mas eu trago a palavra de Deus para o seu coração nesta noite, de que esta igreja, ela é como aqueles 4 homens que carregaram aquele paralítico. Nesta noite, nós queremos carregar você como aqueles 4 homens que carregaram aquele doente e levar para perto de Jesus, porque Jesus nesta noite, eu tenho certeza, não é simplesmente aqui um jargão de pregador. Eu sou pastor de igreja também, sei as necessidades da igreja, mas que nesta noite você possa ser curado no nome do Senhor Jesus Cristo e mudança possa acontecer na sua vida. As doenças podem vir de várias fontes da própria vida, dos problemas da vida, ou então talvez de algum pecado que está escondido e precisa de arrependimento. E aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nós precisamos entender que o pecado na nossa vida nos define, nos mata, nos machuca, nos paralisa. Nós precisamos entender que o pecado hoje, essa pregação está fora de moda, mas continua sendo pecado. Nós cremos, como foi dito aqui, na família bíblica, um homem casado com uma mulher até que a morte o separe, e esta é a família tradicional bíblica e o princípio da palavra de Deus, e assim nós cremos. Que você possamos entender que as doenças podem vir no nosso coração. Você não está dizendo, eu sou crente, salvo Jesus, nunca vou ficar doente fisicamente, nunca vou ter crise no meu casamento, nunca vou ter problemas na minha família, nunca vou ter problemas financeiros. Não, nós temos lutas, dificuldades, problemas, ficamos doentes emocionalmente, ficamos doentes nos sentimentos, nos pensamentos, porque nós estamos lutando, batalhando, por mais crentes que sejamos, ou talvez você não seja, mas entender que a vida nos leva a certos tipos de doenças, e é por isso que nós precisamos ter Jesus no coração, porque é Ele quem vai curar as nossas vidas. Às vezes é até um espírito maligno perturbando a pessoa. E quem são esses paralíticos que precisam ser curados? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, 30, que eu disse, 28 diz, além de coisas cada um a si mesmo. O 30 diz, por isso há entre vós muitos doentes, alguns que já dormem. Por quê? Porque às vezes a gente vai ficando cansado da vida, da luta, das dificuldades, dos problemas, e isso vai nos definhando, nos machucando. E aí que nós precisamos de ajuda. E aí que o departamento de família entra para ajudar, os adolescentes entram, os jovens, as mulheres, os obreiros da igreja, um ajudando ao outro. A Bíblia diz mais de 50 expressões no Novo Testamento, uns aos outros, amarmos aos outros, ajudarmos aos outros, perdoarmos aos outros, suportarmos aos outros, servirmos aos outros, aconselharmos aos outros, porque a igreja do Senhor Jesus é feita para isso, para que os doentes sejam amparados, carregados, curados e se tornem instrumentos de Deus para a cura. Nós possamos parar de transferir essa responsabilidade, essa culpa. Muitas vezes estamos doentes e culpamos os outros. Muitas vezes estamos doentes e a culpa é por causa do pastor, é por causa do líder, é por causa do irmão da banda, é por causa da irmã, é por causa do irmão, queremos achar os culpados. Isso tem desde lá do jardim do Éden, está na Bíblia, lá em Gênesis. O jardim do Éden, capítulo 3, Deus, no 1 e no 2, Deus cria tudo, criou Adão e Eva, no 3 ele cria um jardim, ele forma um jardim, coloca ali Adão e Eva. E aí Deus disse, olha, dessa árvore aqui vocês não comem, mas de todas as outras podem comer. E um dia veio a serpente, o diabo usou, enganou Eva, Eva comeu, Adão chegou junto e comeu também. E entendemos pela Bíblia que a Eva foi enganada por Satanás, mas Adão tomou a decisão de comer o fruto, não foi enganado por ninguém. Aí chega Deus, e eles ouvem,
Deus estava chegando, eles se escondem porque estavam nus, reconheceram e ficaram envergonhados. Aí Deus chega e fala: não, onde é que você está? O que aconteceu? Ah, Senhor, eu escondi, eu fiquei com medo, eu ouvi que o Senhor estava vendo, eu fiquei com medo. É um dos sintomas da doença e do pecado, é o medo. Quem disse que você estava nu? O que aconteceu? Me fala. Aí Adão, com medo de Deus, havia pecado, estava adoecido, agora enfermo, com aquela mazela no seu coração, ao invés dele assumir e dizer: olha, eu pequei, eu comi do fruto que o Senhor disse para não comer. Não, ele fez o seguinte: ele lançou a culpa em Deus e em Eva. Lembra o que Adão disse? Adão disse assim: olha, Senhor, a companheira, a mulher que o Senhor me deu, ela não ofereceu esse negócio e eu comi, mas era tão bom, então não deu para rejeitar. Isso vem, e aí você fala: isso é coisa de homem. Não, é coisa de mulher também. Deus foi lá para ela e falou: Eva, o que aconteceu? Enquanto ela falou: olha, Senhor, foi a serpente que me enganou. Ela falou um negócio para mim aí, que eu acreditei e eu acabei comendo. Aí ela disse: que eu quero dar aqui é que a nossa natureza humana, seja homem, seja mulher, quando nós erramos, falamos o que não devemos, ou vemos o que não devemos, ou ouvimos o que não devemos, ou fazemos o que não devemos, pecamos, erramos, estamos doentes, ao invés de reconhecermos o nosso erro, o nosso pecado, a nossa falha, nós sempre queremos transferir a culpa e a responsabilidade para alguém, para que aquilo seja a culpa e a responsabilidade de outra pessoa, e eu me sinta bem em relação àquilo. Isso está errado. Quando eu errar, quando você errar, nós precisamos entender: quando eu estiver doente, você estiver doente, precisamos nos achegar a Deus, arrependermos dos nossos pecados, reconhecer a nossa doença, a nossa dor, a nossa paralisia, a nossa fragilidade, e dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, eu estou doente, eu preciso ser curado, eu não quero pagar mais essa coisa, eu quero ser salvo de Deus pelo Senhor. Você que sabe que hoje ainda não tem Jesus no seu coração, reconheça. Como todos nós aqui reconhecemos que somos pecadores, e todos os pecadores precisam de Jesus como único e suficiente Salvador. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra maneira para Deus. Somente Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, que pode nos curar e nos salvar. Todo tipo de gente doente, além daqueles que só assistem, além daqueles que estão paralíticos, tinha um outro tipo de gente ali, que também estavam doentes e nem sabiam, eram os críticos, porque eles nunca estão satisfeitos. Todo lugar que você vai ter alguém que vai criticar e colocar defeito. Tudo que você for fazer, vai ter alguém para criticar e pôr defeito. Tudo que você for realizar, vai ter alguém para botar defeito e falar alguma coisa errada. Agora, normalmente é fácil você identificar os críticos e aqueles que nunca estão satisfeitos. Por quê? Se você for, não sei como é que trabalha aqui a administração da igreja, mas aqueles que são autorizados podem ir na tesouraria, se ele for membro da igreja, e ver a lista de dizimistas. Se o nome dele estiver lá, talvez ele deu dízimo uma vez no ano, só para dizer que deu, e ele é o maior dos críticos, é aquele que mais fica enchendo a paciência e querendo saber das coisas. Aí você vai ver lá e ele: olha, ele não é dizimista fiel, ele não é contribuinte fiel, ele não está ali fielmente, ele vem de vez em quando, ele fica só vigiando, só fica olhando, ele não participa. E assim é na família, assim no trabalho, aonde você estiver realizando, é o vírus da insensibilidade, da incredulidade. Versículos 6 e 7, Jesus falou para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. E os doutores da lei, e os religiosos, os fariseus, ficaram pensando, não é isso? Talvez comentaram um com o outro: esse cara não pode fazer isso, ele está pensando, isso é uma blasfêmia, só Deus perdoa pecados, ele não pode. Jesus, entendendo e sabendo que eles estavam pensando, não é isso? Jesus disse: qual é mais fácil? Eu dizer para ele: perdoar são os seus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda, para vocês saberem que eu, Filho do Homem, tenho poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem ficou curado no poder do nome de Jesus. Outra coisa, aqueles que às vezes estão na igreja ou não estão na igreja, dentro ou fora da igreja, que estão criticando a sua vida, criticando tudo que você faz, às vezes dentro de casa também, marido, esposa, filhos com pais com filhos. Tudo que o filho faz, o pai critica. Tudo que o filho faz, o pai não dá uma palavra de ânimo, uma palavra de força. Mesmo que o negócio foi feio. Um dia minha filha
eu não trouxe aqui, mas ela desenhou, o pai dela, sou eu, evidentemente, e eu, fazendo os exercícios, ela desenhou o pai assim, todo forte, parecendo um Hulk, não é isso? Eu não vou falar aqui, porque talvez ela possa ver depois na internet, mas um negócio, crente, que assim, só acha bonito quem é pai. E ela me mostrou, eu falei, minha filha, que lindo, daquele jeito, carreguei no colo, eu achei maravilhoso. Depois a criança faz um negocinho que, claro, é da idade dela, faz coisinha que você. Quem tem feio, você não quer esse negócio, não, você está matando a criança. Isso, às vezes a esposa, o marido, e assim por diante, as pessoas ficam só criticando, só colocando para baixo, que você possa entender, não é que você tem que estar mentindo também, não. Mas em certas ocasiões é preciso dar uma palavra de ânimo, de motivação, uma palavra de encorajamento, ou uma sugestão, ao invés de criticar, você dá uma sugestão, você ajuda a pessoa para que ela possa chegar àquilo que realmente Deus quer que ela chegue. Os que mais criticam são os que menos fazem. Quem não faz não vale. O pastor João aqui, a pastora Claudete e o pastor Só se lembram, nós tivemos um período morando em Belém, no Pará, era criança e até adolescência, mas eu me lembro do pastor Firmino da Anunciação Gouveia, que era o pastor da igreja, começou a campanha para derrubar o templo antigo, todo o prédio que tinha, para construir um novo. E hoje tem lá um novo templo, o pastor. Eu lembro que o pastor Firmino, quando ia fazer as ofertas, mas isso, ele incentivava, ele dizia o seguinte: olha gente, talvez você não trouxe dinheiro hoje, então você faz um vale. Você pode fazer um vale, você põe o seu nome completo e o valor da oferta que você quer dar, e você faz um vale. Depois você vem com o dinheiro e resgata o seu vale e a sua oferta. Aí ele dizia o seguinte: mas preste atenção, tem uma coisa. Aí ele dizia: o vale só vale se o dono do vale vale alguma coisa, porque se o dono do vale não vale nada, o vale também não vale nada. O que eu quero dizer com isso? É que aquele que fica só criticando, só falando mal, só vendo defeito, ele precisa entender que de repente ele não está valorizando aquilo que realmente vale na vida dos outros e na sua própria vida. Mas eu quero finalizar com uma outra classe de gente que também tinha nesse texto e que andava perto de Jesus. Era um tipo de gente que eu quero te incentivar e me incentivar nesta noite a nos tornarmos a cada dia. Nós não somos perfeitos. Essas três características que eu disse aqui, talvez já atingiu a sua vida, ou está atingindo agora, já atingiu a minha também, e talvez ainda atinja. Mas nós precisamos entender que existe uma classe de pessoas que Jesus está trabalhando em mim e em você, e quer trabalhar para que nós nos tornemos diferentes e sejamos transformados pelo poder perdoador de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver aqui uma classe de gente que a Bíblia diz que é aqueles que carregam os doentes. Tem gente que mata os doentes. Tem gente que mata até os que estão com saúde. E aí eu estou falando no sentido espiritual, de relacionamento e outras áreas da vida. Aqui Jesus mostra, está no versículo 3, 4 homens que carregavam um doente paralítico. E aí vem uma lição para mim e para você, que eu e você possamos entender que aqueles 4 homens não tem o nome deles. Jesus não fala deles, Jesus só viu a fé deles, que era muito grande, e por causa daquilo Jesus fez aquele milagre. Esses que carregam os doentes, muitas vezes eles não têm um título, eles não têm um cargo, eles não têm um nome, eles não têm fama, talvez sentam lá atrás, talvez estão orando aqui às madrugadas, ou nas orações que existem aqui na igreja, eles talvez não apareçam, talvez eles não cantem aqui em cima, mas eles estão carregando doentes, eles estão ajudando as pessoas, eles estão orando pelas pessoas, são gente que busca os crentes, que transportam as pessoas, que ajudam as pessoas, e evidentemente que esses que estão aqui também fazem a mesma coisa, ajudando e carregando os doentes, senão essa igreja não estava cheia de gente curada, sarada e lavada pelo sangue de Cristo. Nós temos um irmão lá na igreja, o diácono, ele chama Enoque. O Enoque está conosco desde o início da igreja, há quase 13 anos, e o Enoque ele já deve ter lá os seus quase 50 anos e é solteiro, nunca casou. Tem alguém aqui assim? Não, né? Então, o Enoque orando, né? Pedindo que Deus o abençoasse, abrisse uma porta. E aí, chegou uma moça de cadeira de rodas. E aquela moça, uma moça bonita, mas ela sofreu um certo problema, tem alguns problemas, não é isso? E anda na cadeira de rodas.
e começaram a trazer aquela moça se converteu, aceitou Jesus como Salvador. Ela está fazendo a classe de batismo, vai ser batizada nas águas daqui um tempo, quando nós estivermos prontos para isso, e ela também. E aí esse jovem, esse irmão, ele começou a carregar, se ofereceu para carregar e tudo, porque ele tem um carro grande, juntamente com outros irmãos, irmãs. E isso já tem quase um ano, né? E daqui a pouco eles me procuraram os dois e disseram que estão namorando. E domingo passado agora nós fizemos o noivado deles lá na igreja, lá no tempo, na hora do culto, fizemos o noivado deles, e eles estão se preparando para casar. Eu disse: Senhor, é isso mesmo, meu pai? Papai. E aquele homem está convicto, e ela também, e entendendo que Deus o chamou para aquilo, independente da situação dela, independente de qualquer coisa, ele entende que a ama e que quer casar com ela, porque Deus o curou de uma forma espiritual, e ela mesmo na cadeira de roda, ela é uma curada em Deus, salva e liberta pelo poder de Cristo Jesus, e Deus nos juntou e eles vão se casar, e nós cremos no poder do nome de Jesus, que vão ser duas vidas usadas nas mãos do Senhor. Aqueles que carregam os doentes, Deus abençoe e recompensa. Outra classe, e a gente começa a terminar, são aqueles que são curados e usados por Jesus. Versículo 2, aqui o 5 fala sobre isso, que Jesus falou para aquele homem paralítico para ele ser curado, levantou, aquele homem foi curado. Aquele homem foi transformado, aquele homem obedeceu a Jesus, se levantou, começou a glorificar a Deus, começou a adorar a Deus, começou a louvar ao Senhor. E aquela lição que nós aprendemos é que eu e você fomos chamados por Deus, e a Bíblia diz isso lá em João 14:12. Jesus diz: vocês farão as obras que eu faço, e as farão maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Lembra a primeira pergunta que eu fiz no início? Quem é a igreja? Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus, que Jesus nos chamou, e Jesus curou aquele paralítico. E você acha: foi só lá para Jesus? Não, Jesus disse lá em Mateus 16, a partir do 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, se beber alguma coisa mortífera não vai causar dano nenhum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu e você na igreja fomos chamados para fazer as obras de Jesus, e maiores obras do que ele fez, porque ele foi para o Pai. Esse tipo de gente, de classe, de tipo de pessoa que Jesus quer que eu e você sejamos. Pessoas que ficam doentes, que têm problemas, que têm enfermidades, que têm dificuldades, que têm crises, que têm situações difíceis, que têm problemas na vida, mas pessoas que entendem e reconhecem que Jesus Cristo é aquele que cura as nossas dores, é aquele que restaura o nosso casamento, é aquele que restaura e salva a nossa vida, é aquele que nos chama para sermos também restauradores e curadores de vidas, e pessoas sejam salvas e libertas pelo poder do nome de Jesus, através da minha vida e da sua vida, em nome do Senhor. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Eu vou passar a palavra ao pastor Fausto para fazer um apelo nesta noite. Eu queria dizer uma coisa para você. Esse texto termina dizendo que aquele homem se levantou, pegou a sua cama e saiu à vista de todos, e todos ali pasmados, atônitos, glorificavam a Deus, glorificavam a Deus. Que você possamos ser o tipo de gente que seja agradecidos, seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida, seja grato a Deus por essa igreja, pelo pastor que Deus te deu, a família pastoral, os outros obreiros e obreiras. Seja grato a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelas suas filhas. Seja grato a Deus pela vida que você tem, que você existe. Entenda uma coisa: todos os dias tem uma porção nova da misericórdia de Deus para mim e para você. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é por isso que não somos consumidos. Seja agradecido a Deus, seja o tipo de pessoa que seja agradecido ao Senhor, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Mediante essa palavra, nós vamos fazer aqui por sempre parte da igreja, mensagem abençoada do céu. Eu estou só hoje aqui
terra distante, para hoje ministrar essa palavra na minha e na sua vida, na minha e na sua casa. E nós hoje, em nome de Jesus, debaixo dessa palavra, nós vamos largar para trás o espírito de crítica, de ser um assistente simplesmente. Nós vamos largar para trás esse sentimento que não quer somar com o reino de Deus. Se alguma coisa nós estamos enfermos, paralisados, como foi ministrado aqui, se o diabo paralisou os seus projetos, paralisou a sua família, paralisou a sua comunhão com Deus, paralisou o seu sonho. Hoje é dia de cura. E eu e você saímos por essas portas fazendo parte dos curados. Não é só com a igreja não, como o pastor disse, é nós também. Às vezes eu como pastor, vejo valorizar aquilo que Deus deu para a igreja, que Deus deu, né? Criticando o obreiro, criticando os obreiros, critica o coral, critica a festa, critica os irmãos, só reclama. É um pastor que está enfermo, está paralisado, parou no projeto que Deus tinha, queria, fez para ele. Se a sua família está paralisada, hoje eu e você vamos sair daqui por essas portas, por essa profecia, fazendo parte dos curados. Você veio aqui para isso hoje, para adorar o Senhor e sair daqui curado. Sua casa sair curada, sua vida sair curada. E como esse homem que saía glorificando, depois da cura saiu glorificando, eu e você fazer da nossa vida uma vida de glorificar o Senhor. Eu queria pedir que você colocasse a mão no ombro de quem está no seu lado. Ah, pastor, eu sou novo convertido, vou olhar pelo antigo convertido. Não tem problema, nem a mesma hora. Você que é o antigo convertido, vai orar pelo novo convertido, não tem problema. Nós vamos orar pelo outro, porque não é só a oração do pastor que vai resolver a causa. O pastor só ouve e sempre ministra a mensagem. A igreja é eu e você, somos a igreja. Os sinais não são específicos do pastor, do ministério, mas é daquele que tem. Se você vê os sinais, os milagres te seguirão. Você já escolheu essa pessoa que você vai orar? Se você não conhece, pergunte o nome dele. Se você não conhece, pergunte o nome dele. Mas agora, na autoridade do Espírito Santo, após a ministração desta mensagem, produz fé. Debaixo desse louvor, uma oração. Comece a orar agora. Segunda essa palavra. Senhor Jesus, nós não queremos ser assistentes da tua casa. Ore para
irritante sou assim, quando Você saia do seu lugar e volte para a casa do Senhor. Você vai sair daqui hoje com uma vida paralítica. Você que afastou os caminhos do Senhor. O Espírito de Deus se trouxe aqui hoje. Então saia do seu lugar de caminho. Você vai levar a sua vida. Você vai levar a sua vida.
luta de nossa vida nos faz muitas vezes chegarmos carregados na casa do Senhor. Mas eu e vocês estamos saindo por essas portas aqui hoje sarados, curados. Agora se lembre-se, não mais como assistentes, como críticos, mas como adoradores, porque recebemos o nome do Senhor. Amém? Eu vou estar na porta, te cumprimentando com a paz do Senhor. Eu vou pedir aqui o microfone aqui para o pastor Léo. Por favor, pastor Léo, estenda as suas mãos, o pastor Léo vai nos dar a bênção apostólica. Estenda as suas mãos assim, por favor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, que seja por todos nós, que não seja agora, mas que seja para todos sempre, todos digam.